Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal e nesta aula especificamente a gente vai explorar um pouco sobre as funções que englobam aqui a parte de inserir tabelas. Nela a gente vai aprender como nomear tabelas e como também nomear especificamente algumas células. São funcionalidades das quais traz muita produtividade no mercado de trabalho ali no dia a dia e principalmente no que se refere à integração de equipe dentro de uma empresa. Necessariamente, quando a gente cria novas planilhas, é necessário que a gente construa algo bem estruturado e bem nomeado para que outras pessoas possam dar manutenção dentro dessa planilha sem grandes dificuldades. Criar fórmulas com nomes mais abreviados, criar fórmulas com nomes mais direcionados à função que você quer realizar, tudo no intuito de integrar uma série de pessoas dentro da manutenção de uma única planilha. É essencial no mercado de trabalho você saber dar nome de tabelas, nome para células, para que você possa executar as suas fórmulas de uma forma mais inteligente e produtiva dentro do mercado de trabalho. Então vamos lá diretamente para essa aula, para que vocês possam entender melhor o que essas funcionalidades nos agregam no dia a dia. Então vamos lá pessoal, vamos diretamente para a nossa aula, onde eu explico melhor todo esse contexto dessas funcionalidades. Para isso, eu trouxe aqui uma planilha que aparentemente nós temos aqui uma tabela. Eu digo isso como aparentemente porque ao olho do usuário da planilha, a gente pode perceber que existe sim uma tabela, onde nós temos aqui uma coluna de código, loja, cidade, UF, quantidade de vendas, faturamento, e os seus respectivos registros referente a esta tabela. De uma certa forma, para o usuário, a gente olha e identifica uma tabela, mas na percepção do Excel, isso apenas se trata de células sendo escritas e sendo formatada com design e apenas cores de células e tudo mais. Para o Excel, ele olha isso apenas por um conjunto de células e não especificamente por uma tabela de base de dados, tá? Então, você precisa saber qual que é o ponto de vista do usuário e qual que é o ponto de vista do Excel sobre esta região. Para exemplificar esses dois conceitos para você, eu trouxe aqui esse exercício aqui, onde a gente vai fazer uma soma do quadrante de faturamento. Ou seja, a gente vai fazer a soma dessa região antes de formatar ela como tabela e depois de quando formatar com tabela, e você vai saber identificar qual é a percepção do Excel em relação a quando está formatado com tabela e quando não está. Vamos lá? O que comumente as pessoas conhecem sobre o Excel é que para você fazer uma soma do faturamento, basta você vir aqui e escrever Excel, soma para mim, básica soma, e vem aqui no faturamento da minha tabela, que ao olho do usuário, isso aqui é uma tabela, então vem aqui e soma esses valores para mim. Então, para o Excel, repare que ele está só nomeando células, ele fala assim, eu vou somar o que ele selecionou aqui da G4 até a G3, então dentro dessa área eu vou fazer a soma e entregar para o usuário. Para o Excel, tudo bem, para o usuário também. Então, aqui se a gente fazer a soma de tudo isso, a gente vai poder comprovar que é 9.459.000 e tudo mais. Então, a fórmula de soma aqui está tudo bem, está tudo certo. Vamos agora partir pelo princípio agora de formatar esta região como base de dados de tabela para que o Excel identifique essa área como uma tabela de base de dados, tá? Para isso, a gente vai vir aqui usar essa funcionalidade de tabela, tá? Onde a gente vai criar uma tabela organizada para análise de dados relacionados. Para a gente usar essa função, você pode vir selecionar essa região e clicar em tabela. Então aqui o Excel já vai denominar essa região e vai perguntar para vocês, essa região que você me selecionou, que você quer criar uma base de dados sobre ela, ela já contém cabeçalhos ou não? Primeiramente, se essa é a região, confirma-se, e se essa região já contempla o cabeçalho. O cabeçalho ele quer dizer se você já tem a primeira linha registrada como cabeçalho, que é o código, loja, cidade, se ele precisa considerar isso ou não. Aqui no nosso caso, a nossa tabela contém cabeçalho e eu quero que ele considere o cabeçalho como a matriz da tabela dele e também da base de dados que ele vai construir por trás. Vamos dar um OK aqui. E aí ele já vai trazer
uma base de funções sobre esta base de dados. Então ele cria aqui uma ferramenta de tabela, onde tem um quadrante de design, mas não necessariamente representa isso. Ele traz várias outras funções de formatação, de estilo, de dados de atualização, de segmentação e principalmente de nomeação da tabela. Então, quando ele fala que nomeia esta tabela, esta região, ele está dizendo que ele está criando uma tabela de base de dados dentro do Excel especificamente, fora do olho nu do usuário. Aqui a gente pode dar qualquer nome, então basicamente o que a gente tem aqui? Uma tabela de lojas, né? Então eu vou nomear aqui como tabela underline lojas. É importante deixar sempre preenchido, não pode deixar vazio, por exemplo, dar um espaço lojas, ele vai deixar como erro. É necessário que tenha pelo menos um texto por completo, uma palavra única. Então eu uso normalmente no meu trabalho como lojas, tabela underline lojas, que é para representar basicamente um espaço ali. Então, Excel, esta área que eu denominei aqui, que eu tenho cadastrado registro, eu quero que você nomeie ela como uma base de dados chamada tabela de lojas, e dentro dessa tabela de lojas eu tenho várias colunas representadas aqui como minha base de dados. Agora, voltando aqui para a gente fazer a soma, que é agora com nomeação, veja e repare como que essa questão melhora a produtividade de vocês. Então, Excel, vamos somar aqui o faturamento. Soma para mim, só que agora eu quero que você soma, sabe aquela tabela que eu criei? Vai lá naquela tabela de lojas, abre chaves, vai lá na minha... Quando eu abro chaves, repare que quando eu criei essa base de dados e disse para ele que a gente tem um conjunto de colunas, né? A gente tem um cabeçalho de colunas, ele já identificou que existe código, loja, cidade, UF, quantidade de vendas e faturamento. Repare aqui, ó, ele está dizendo que dentro da tabela de lojas, a gente tem o código, a gente tem a loja, a cidade, o F, quantidade de vendas e faturamento. Então, Excel, vai lá na nossa tabela que eu criei, né, tabela de lojas, e vai na coluna faturamento. Então, eu posso clicar aqui, faturamento, fechar chaves, toda vez que você abre chaves, você fecha chaves e fecha parênteses da fórmula de soma. Então, o que eu estou dizendo aqui, Excel, soma para mim, lá na minha tabela de lojas, na coluna faturamento. Repare que aqui o negócio azulzinho, ele começa já a descrever que ele reconheceu, por mais que eu não tive que vir aqui selecionar nada, ele já reconheceu que existe a tabela de lojas por trás do Excel e que dentro dessa tabela de lojas existe uma coluna chamada faturamento, que ele vai somar todos os registros que tiver dentro dessa coluna, dessa estrutura de tabela. Então, você dando Enter aqui, a gente consegue chegar no mesmo resultado sem precisar delimitar qual que é a área que ele tem que fazer a soma. Por que isso é importante? Não é basicamente somente pelo fato de você deixar uma fórmula mais legível e muito mais entendida aos olhos de qualquer pessoa dentro do departamento para dar manutenção. Não é só isso. Repare, por exemplo, se a gente precisar incluir novos registros dentro dessa tabela, repare como quando a gente cria uma estrutura de tabela, a gente pode vir aqui, por exemplo, pode vir aqui diretamente, vamos criar o registro 11. Então, a gente vem aqui 11, coloca para o lado, repare que ele já se reestrutura e já começa a criar registros relevantes para incluir dentro dessa base de dados, sem ter que você esteja que configurar alguma coisa. Vamos continuar aqui o preenchimento para que vocês possam entender melhor. Eu vou colocar qualquer nome aqui, colocar São Paulo, vou colocar qualquer quantidade aqui e colocar um valor aqui de 1.000. Vou colocar 1.000 a mais. Repare aqui que pela soma do faturamento da forma manual, onde a gente teve que selecionar as linhas antes da formatação e nomeação da tabela, ele inteligentemente trouxe a linha adicional que a gente criou para poder fazer a somatória. Isso nas versões 2019, 2016 o Excel já faz, mas em versões anteriores ele não costumava, ao criar nova linha, ele reconhecer as novas as linhas de baixo como somatória dentro do na sua fórmula de soma. Então, às vezes, necessariamente, você não quer que você crie, considere essa última linha como soma ou não.
Então aqui fica um pouco uma fórmula meio engessada, onde você vai precisar sempre dar manutenção dela, ou se preocupar se quando você criou uma linha nova, preciso considerar ou não na soma. Então fica uma coisa meio sempre tendo que dar manutenção nesta fórmula. Então, se você utilizando de uma função, né, de nomeação de tabela e também todas as questões que a tabela pode trazer, que a gente vai ainda estudar nessa aula, você simplesmente deixa a fórmula dizendo que ele precisa ir na base de dados e calcular todo o faturamento dessa base. Então, independente de quantos registros vai ter, quantas somas e quantas vezes, quantos registros vai ser incluído pós a manutenção da fórmula, então não importa, ele sempre vai olhar para a base de dados, ir lá dentro da base de dados, ir na questão da coluna de faturamento e fazer a somatória, independente de quantas células estiverem dentro dessa coluna. Então, independente de quantos registros foram incluídos posteriormente ou excluídos anteriormente e tudo mais. Se a gente for ficar excluindo registros daqui, pode correr o risco de ele já não mais considerar dentro dessa soma. Ele está somando dados dos quais já não faz parte dessa região. Porque dentro do departamento de empresas, diariamente estão incluídos e excluídos registros. Então, é necessário que esteja como registrado como base de dados para que a fórmula sempre considere aquele conjunto de informações unificados. Tá legal, pessoal? Tá claro especificamente nessa questão, né? Isso é apenas para demonstrar qual é a função de nomeação de tabelas. A partir do momento que a gente cria ela como tabela, a gente gera uma série de possibilidades aqui dentro desse quadro de funções a ser utilizadas. E para isso, eu criei essa aba aqui, onde a gente vai dar continuidade nesse estudo. Então, vamos selecionar aqui e vamos inserir ela como tabela e configurar também como tabela, assim como a outra. Vamos dar o nome aqui de tabela Lojas 2. Lojas 2, tá? Ele não pode ter nome repetido. Se a gente colocar nome loja, ele vai falar que já existe esse nome cadastrado, tá? Outra coisa, questão que é muito importante, a partir do momento que a gente cria tabelas, ele vai colocando aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. Se a gente clicar aqui, aqui vai ter todas as tabelas que você criou dentro desta planilha. Então, caso você pegue uma planilha já existente, se você vir aqui em fórmulas e gerenciador de nomes, você vai saber todo o que existe na planilha referente a tabelas como base de dados registrados por usuários anteriores. Então, aqui faz uma gestão de tudo que existe cadastrado como base de dados. Dando continuidade, vamos começar a explorar um pouco mais sobre as funcionalidades que isso nos agrega no dia a dia, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a nomeação da tabela, basicamente é isso. A gente pode redimensionar ela. Aqui a gente está dizendo que esta região aqui compõe a nossa tabela especificamente, porque necessariamente é só esses dados que estão sendo preenchidos. A gente também poderia dizer que não, Excel, isso aqui vai até lá embaixo. Não pode considerar até lá embaixo que está tudo bem. O Excel vai reclamar um pouco, que ele vai ver, identificar que existem espaços vazios que você está querendo referenciar como tabela e que não faz muito sentido. Então, ele sempre vai recomendar, por mais que você clique aqui, redimensionar, ele já sabe pelo menos as regiões onde está sendo preenchida, ele vai te direcionar e tendenciar para que você não erre, sempre pega ali o quadrante exato. Então aqui só basta, se você perder a referência de redimensionamento, você pode fazer redimensionamento com essa função. Dando continuidade aqui, a gente pode fazer a transformação de essa tabela de base de dados em uma tabela dinâmica. Aí a gente não vai abordar nisso, porque aí a gente já vai fora um pouco do escopo desta aula. Essa parte aqui de segmentação de dados é muito interessante. Se você clicar aqui, ele já traz as opções para vocês sobre todas as colunas que existem nessa base de dados. E a gente vai vamos fazer aqui especificamente sobre a UF, essa coluna de cá, para vocês entenderem. Ele já traz aqui todas as opções como filtro, né? Então a gente vai fazer aqui, vamos diminuir um pouquinho. Ele traz aqui, por exemplo, existe Minas Gerais aqui, existe São Paulo, existe Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Usando essa segmentação, a gente pode formatar e deixar ela aqui bonitinha, e ao clicar em Minas Gerais, ela vai aplicar o filtro automaticamente. Se a gente clicar em Pará, Rio de Janeiro, e aí ele faz o filtro específico. Se você quiser fazer múltipla escolha, você seleciona aqui, eu quero São Paulo e Rio de Janeiro. Então ele vai fazendo o filtro conforme
a sua seleção aqui. Isso aqui é bastante utilizado para quando você vai mostrar um dashboard, fazer dashboards nessas questões e deixar a visão para o usuário. Então, não necessariamente ele precisa ficar vindo aqui utilizando esses filtros, que é muito meio que arcaicos para certos usuários. Então, fica mais fácil você criar aqui segmentação de dados, onde só é possível fazer se você estruturou a aparência da sua planilha também em uma base de dados para o Excel reconhecer que também essa região trata-se de uma tabela, tá bom? Então, temos aí essa função, vamos limpar aqui e fica tudo aberto. O que mais que nós temos aqui? A gente vem em design de tabela, exportar dados, a gente pode exportar para outras plataformas, atualizar, isso aqui é bastante utilizado apenas quando você tem uma tabela dinâmica e você atualiza a tabela aqui, você vai atualizar a tabela dinâmica do outro lado. Isso aqui também a gente não vai explorar nessa aula, porque a gente vai ficar com uma aula muito grande. O que a gente bastante usa é referente aqui às opções de estilo da tabela. Aqui tem um fato curioso, onde a gente pode colocar linhas de totais, por exemplo. Se você clicar aqui, ele cria aqui embaixo, na última linha, a referência de totais. Se a gente dá 2 cliques aqui, a gente vai perceber que existe um total aqui sobre todo o faturamento. Então, sempre a última linha, ele coloca o total. Aqui, se a gente puder explorar, a gente pode usar como soma, como uma média. Vamos deixar isso aqui como soma mesmo. E eu quero aqui na quantidade de vendas, eu quero saber a média de vendas de todas as lojas. Então, a gente pode vir aqui nesse quadrante de total e dar uma referenciada sobre, por exemplo, a média. Então, em média, todas as lojas têm 3.733. Então, você não precisa fazer a fórmula de média. Ele especificamente faz sozinho. E para você ver a fórmula que ele utiliza, a gente utiliza aqui a subtotal, 111 e quantidade de vendas. Essa fórmula a gente também vai deixar aí disponível no nosso canal, para que você entenda melhor sobre essa fórmula de subtotal depois. O que mais? A gente pode também, por exemplo, o total aqui, deixar o contador, a contagem. Então, aqui ele vai fazer uma contagem de quantos registros existem acima. Aqui a gente tem 10 registros, então ele conta que dentro dessa tabela, a gente tem 10 registros cadastrados. Então, ele faz uma contagem sobre tudo. Outras funções que a gente pode explorar aqui nessa questão é contagem de números, por exemplo. Dentro dessa tabela, quantos números, né? Nenhum aqui nessa coluna específica. Se a gente fizesse dentro dessa daqui, quantos números tem? Aí ele vai registrar que dentro dessa coluna específica, ele contou quantas células estão registradas como número. São 10, porque são 10 registros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele faz o contar números. E aí também tem, contar contagem, contar números, o máximo e o mínimo, vamos saber qual que é a melhor loja. Então, vamos contar máximo. Aqui, a melhor loja é especificamente essa de cima, Esporte Multimarcas. Qual que é a pior? A gente pode pegar aqui o mínimo, pior, 170, que é aqui sobre a Lola Vestuários. Então, aqui tem uma série de funções que você pode utilizar sem ter que ficar cadastrando a fórmula, especificando a fórmula em si. O que mais que nós temos aqui? Última coluna, ele passa um negrito especificamente. Isso aqui mais se trata como formatação, design das lojas, da tabela. Tiras na coluna. Eu vou explicar isso aqui para vocês fazendo da seguinte forma. Eu vou tirar toda a minha formatação de tabela. Eu vou vir aqui especificamente tirar todas as bordas e tirar os preenchimentos. Repare que agora ela ficou com outro design. Que design é esse? Esses são os designs daqui, estilos de tabela. Se você selecionar, você pode escolher qualquer cor agora. Desde que ele sempre vai utilizar essa formatação de células, a não ser que tenha uma formatação acima sobrepondo. Então, se você não utilizar nenhuma formatação, ele utiliza essa pré-configurada do Excel. Senão, ele vai sobrepor, ele vai reconhecer que a sua formatação é a principal, que nem estava amarelinha como a minha anteriormente. Então, aqui você pode utilizar os templates que o Excel pode trazer. Então, a gente pode colocar aqui o laranjinha. E aqui você determina, por exemplo, colunas com tiras. Vamos colocar aqui linhas com tiras. Cadê? Linhas com tiras ou linhas sem tiras? Reparem que fica totalmente vermelhinho clarinho, ou você quer com tiras, ele fica fazendo um degradê, né? Para você reconhecer melhor uma linha da outra. Linhas com tira é uma e colunas com tira é outra. Então, aí depende do seu intuito da tabela, onde você quer se destacar um pouco mais das outras, tá?
que mais? Vamos tirar essas duas aqui, deixa assim. Última coluna, ele vai lá e coloca uma função, uma formatação mais chamativa para a última coluna. A primeira também é a mesma coisa. A primeira coluna ele vai dar um destaque a mais para a primeira coluna. E o último aqui, botão de filtro. Então, repara aqui que a gente poderia fazer o filtro, agora a gente não pode. Se clicar aqui de novo, a gente pode tirar o filtro daqui ou não. Tá? Normalmente, quando eu uso segmentação de dados, eu tiro essa possibilidade de filtro aqui, porque eu já estou dando a possibilidade de filtro desse lado de cá. Então, aqui aparecendo é meio redundante. Então, você utiliza daqui, caso o usuário queira filtrar. Repare também que à medida que você filtra, o total aqui vai sendo atualizado conforme o filtro da pesquisa. Então, se você quer dados apenas de Minas Gerais, ele vai somar apenas os conteúdos de Minas Gerais. Do contrário, ele não soma nada e vai ficar conforme o filtro de pesquisa. Que mais? Então, aqui a gente já passou por estilos de células e estilos de tabelas aqui. Não tem muito mais do que abordar. Além de formatação de tabela, que a gente cria uma base de dados sobre a estrutura de uma tabela, a gente também pode fazer sobre células, né? Aqui especificamente eu trouxe uma ideia de que a gente vai usar nomeação de células para deixar a estrutura de amarração de banco de dados para que qualquer usuário possa se aproveitar dessa informação. Por exemplo, eu trouxe aqui especificamente esse cenário e depois a gente explica sobre esse cenário. Aqui a gente tem as provas, né, que foi realizada especificamente por um aluno, e a gente tem as 3 notas das 3 provas que ele realizou. E o intuito aqui é trazer a média, tá? Aqui a gente tem a célula C4, C5 e C6. Eu quero dizer para o Excel, para ele armazenar numa base de dados, esse conjunto de células, dessas 3 células específicas. A gente pode vir aqui selecionar essas 3 células e dizer para o Excel, essa região de células, você pode dar um nome para ela para mim? Você vem aqui especificamente nesse local, né? Substitui esse C4 para a média, notas das provas, tá? Notas, vamos deixar aqui como notas, dá Enter. Então, para o Excel, se a gente clicar aqui só nessa C4, é C4, C5 e C6. Mas se selecionar as 3, para o Excel, essa região, ela tem um nome como notas, tá? Se a gente vir aqui também em fórmulas e gerenciador de nomes, você vai poder identificar aqui que notas, existe uma tabela chamada notas, referente às células representativas aqui de C4, C5 e C6. Tá legal? Então aqui, quando a gente for fazer a média, a gente pode fazer Excel, faça a média para mim, especificamente das notas. Você pode escrever notas aqui, ó, que ele já vai dar a opção da tabela de notas para você. Então, faça a média das notas, fatiou, passou, então ele vai fazer a soma desses 3 números e dividir exatamente pelos 3. Então, veja que a fórmula fica muito mais fácil de se fazer. Isso dentro do departamento é muito importante. Quando o cara está criando uma nova planilha, uma certa estrutura, ele quer buscar um dado longe. Então, ele já tem como a metodologia de buscar as notas. Então, ele escreve notas, ele traz e usa essa referência para o seu cálculo de sua fórmula em sua planilha específica. Nesse exemplo embaixo vai ficar mais claro para vocês. Imagine um departamento onde tem várias negociações de empréstimos e a empresa tem uma taxa de juros registrada numa base de dados. Então, a gente pode ver aqui a empresa, onde tem uma base de dados registrada, a taxa de juros que ela vai cobrar sobre os empréstimos é sempre 6%. Então, né, vai ficar registrada nessa célula C10. Só que a gente não... Quando um negociador dentro do balcão, né, dentro ali da negociação, ele não sabe que o juros está registrado na célula C10. Ele não vai guardar isso na cabeça. Ele quer qual que é a taxa de juros, qual que é os juros que eu preciso aplicar. Ele sabe que precisa dos juros, mas não sabe que o juros está na célula C10. Então, você, ao invés de deixar como C10, a gente pode nomear essa célula como a taxa de juros. Vamos colocar TX juros. Ele dá erro porque necessariamente a gente precisa colocar um nome por extenso, sem espaços. A gente não pode usar espaços para determinar o nome. Então, coloca TX juros. Vamos colocar underline também, para que fique mais fácil. Então, fica TX juros. Dá um Enter. Então, aqui ele já vai denominar a célula C10 como TX underline juros. Tanto que a gente clica em outra célula, D10, D9,
Mas se a gente clica aqui na C10, ele vai dar um nome como TX_juros, tá? Então, quando o funcionário estiver negociando no balcão um empréstimo junto a um cliente, o cliente vai pedir R$100 de empréstimo, ele vai querer saber qual que é a taxa de juros, então, tá? Por aquele pedido de empréstimo. Então, vamos supor que o cliente pediu R$100 de empréstimo e ele precisa saber quanto de juros ele vai pagar por esse valor de R$100. Então, Excel, multiplica para mim, né, esses R$100 vezes a taxa de juros da empresa. O funcionário que está lá negociando, né, no balcão, ele não sabe que está ali na célula C10. Então, ele pode vir aqui e pesquisar por taxa de juros, ou escrever juros de uma certa forma, seja lá como ele for escrever. Se ele escrever juros, ele já vai saber que existe uma tabela, uma base de dados registrada aqui como TX juros. Então, basta ele vir aqui e pegar os juros. Ele não precisa saber em que célula está. Ele precisa saber que aquela informação é juros e é aquilo ali que eu preciso somar para poder calcular a minha negociação aqui com o cliente, tá? Então, aqui ele já vai saber que ele vai pagar R$6 de juros sobre o empréstimo de R$100, tá? Então, entenda bem qual é o papel de você nomear células e fazer as nomeações para poder atender bem não só a estrutura da sua planilha, mas pensando nas outras pessoas que vão utilizar ela para poder fazer outras atividades e outras funções. Se você nomear bem a informação, dizendo que quando você for procurar a taxa de juros, procura pelo nome juros, você vai saber a base. Vamos pesquisar as lojas. Qual que é as lojas? Tabela lojas. Então, você vai saber que ali o mundo das lojas vai estar ali naquela tabela. Se você quiser saber o faturamento dessa tabela, todas essas lojas, basta você digitar a tabela de lojas, faturamento, soma para mim. Você não precisa saber em que célula está, em qual região que fica, em que planilha ele está. Muitas vezes você linka uma planilha com a outra e basta você dizer que eu quero faturamento de todas as lojas. Então, basta você digitar tabela, lojas e me traga o faturamento de cada uma delas. Então, fica muito mais intuitivo. Você não precisa saber quem construiu, você só precisa saber qual é o direcionamento da informação que está estruturada dentro do Excel. Tá bom, pessoal? Esse que é importante saber não só utilizar as ferramentas do Excel, mas também saber para que servem, qual a importância delas no dia a dia do nosso trabalho. Eu espero ter ajudado aqui nesse conteúdo e por hoje é só. Essa aula acho que está bem grande, bem completa, para vocês entenderem melhor aí no seu dia a dia. Muito obrigado e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.